Você é médico residente, fez residência médica nos últimos anos ou está começando agora um programa de residência? Então atenção, existe um direito que pode impactar diretamente o seu bolso. Estamos falando do auxílio moradia do médico residente. Neste vídeo eu vou te explicar de forma simples quem tem direito ao auxílio moradia, o que mudou com o decreto de 2025 e por que a data da sua residência faz toda a diferença. Meu nome é Rodrigo Hurtado, faço parte do grupo de especialistas aqui do Silva Pimenta Advogados. Aqui no canal nós falamos sobre direitos dos médicos, residência médica, auxílio moradia, abatimento do FIES, sindicância no CRM, erro médico, responsabilidade profissional e outros temas importantes para a carreira médica. Hoje o assunto vai ser o seguinte: auxílio moradia para médicos residentes. A lei da residência médica prevê que a instituição responsável pelo programa deve oferecer ao médico residente durante todo o período da residência algumas condições básicas. Entre elas estão alimentação, condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões e também moradia. Ou seja, moradia não é um favor da instituição, é uma obrigação prevista em lei. Na prática, essa obrigação pode ser cumprida de duas formas. A primeira é com a moradia in natura, ou seja, a instituição oferece uma estrutura habitacional adequada para o residente morar durante o programa. A segunda é com o pagamento de auxílio moradia, quando essa estrutura habitacional não é disponibilizada. Esse ponto é muito importante. Moradia não é a mesma coisa que alojamento de plantão. Muitas instituições dizem que oferecem moradia porque possuem um quarto de descanso, uma sala de repouso ou um alojamento dentro do hospital. Mas repouso durante o plantão não é a mesma coisa que moradia, e a lei separa essas obrigações. Uma coisa é o local para descanso e higiene durante o plantão. Outra coisa é a moradia, que está relacionada ao domicílio temporário do médico residente. O decreto número 12.681 de 2025 deixou isso ainda mais claro, ao dizer que a moradia consiste em estrutura habitacional destinada ao domicílio temporário do médico residente. Essa estrutura deve ter condições mínimas para sono, descanso, higiene pessoal, preparo e consumo de alimentos, limpeza geral, além de infraestrutura adequada, com água, energia elétrica e esgoto. Então, se a instituição oferecia apenas um quarto para descanso no plantão, isso não significa automaticamente que ela cumpriu a obrigação de fornecer moradia. Ainda assim, cada caso precisa ser analisado. E como que era antes do decreto de 2025? Bom, antes do decreto de 2025 existia um grande problema. A lei previa o direito à moradia, mas não havia regulamento dizendo exatamente como que esse direito deveria ser cumprido e qual seria o valor do auxílio em dinheiro. Por causa dessa falta de regulamentação, muitas instituições simplesmente não ofereciam moradia e também não pagavam nenhum auxílio. O argumento comum era: não existe regulamento, então não há obrigação de pagar. Mas a justiça passou a rejeitar esse argumento, e o entendimento foi de que a falta de regulamentação não poderia prejudicar o médico residente, porque o direito já estava previsto em lei. E foi nesse cenário que a Turma Nacional de Uniformização, no tema 325, fixou a tese de que, até a regulamentação, o médico residente teria direito ao auxílio moradia no valor de 30% da bolsa bruta, caso a moradia não fosse fornecida. E aqui tem outro ponto importante. A TNU também afastou a existência de prévio requerimento administrativo e de comprovação de renda para esse período anterior à regulamentação. Ou seja, para períodos anteriores ao decreto, existe uma tese forte de cobrança do auxílio moradia em 30% da bolsa bruta, quando a instituição não ofereceu moradia. Em 20 de outubro de 2025, foi publicado o decreto número 12.681. Esse decreto basicamente regulamentou o direito à moradia do médico residente. Na prática, ele trouxe algumas regras importantes. Primeiro, a concessão de moradia ou pagamento de auxílio moradia deve durar pelo mesmo período da residência médica. Segundo, o benefício pode ser cancelado se o médico residente for desligado do programa. Terceiro, o benefício pode continuar mesmo em caso de licença médica, licença maternidade ou extensão da licença maternidade. Quarto, o auxílio moradia só será pago quando a instituição não disponibilizar estrutura habitacional para moradia. Quinto, se a instituição disponibilizar moradia adequada e o residente optar por não usar, ele não terá direito ao auxílio moradia em dinheiro. E o sexto ponto, que é o mais importante para a discussão financeira, o decreto fixou o auxílio moradia em 10% do valor da bolsa residência médica. Então agora é 30% ou 10%? Essa é a principal dúvida. E a resposta depende do período da residência. Para períodos anteriores ao decreto, existe fundamento jurídico para defender o percentual de 30% da bolsa bruta, com base no entendimento que havia sido fixado pela TNU antes da regulamentação. Ou seja, antes do decreto, o cenário era de ausência de regulamentação e a justiça adotava o percentual de 30% para dar efetividade ao direito previsto em lei. Agora, para períodos posteriores ao decreto, a regra administrativa passou a prever o pagamento de 10% da bolsa quando a instituição não disponibilizar a moradia adequada. Então, de forma simples, se a residência foi cursada antes do decreto, pode existir tese para cobrar 30%. E se a residência está em curso ou começou após o decreto, a nova regra fala em 10%. Mas atenção, a aplicação do decreto no tempo pode gerar discussão judicial. Algumas instituições podem tentar aplicar o percentual de 10%, inclusive para períodos anteriores. Por outro lado, existe argumento jurídico para defender que o decreto não deve reduzir direitos já formados antes da publicação. Por isso, não dá para analisar o caso olhando apenas o percentual. É preciso analisar as datas da residência, se a moradia foi ou não fornecida, se houve requerimento, qual instituição ofertava o programa e qual período está sendo cobrado. E quem pode ter direito ao auxílio moradia? Bom, em regra, pode ter direito o médico que cursou ou está cursando residência médica e não recebeu moradia adequada da instituição responsável pelo programa. Isso pode acontecer quando a instituição não ofereceu nenhuma moradia,
A instituição ofereceu apenas alojamento de plantão quando a moradia existe, mas não era efetivamente disponibilizada ao residente, quando a estrutura oferecida não tinha condições mínimas de habitação e quando o residente precisou arcar com a moradia por conta própria durante o programa. Mas é importante ter cuidado. Depois do decreto de 2025, se a instituição disponibiliza uma moradia adequada e o residente escolhe não usar, o decreto prevê que ele não fará jus ao auxílio moradia em dinheiro. Por isso, para residentes que estão cursando o programa agora, é essencial documentar tudo. Quem já terminou a residência também pode ter direito a buscar valores retroativos, mas existe um prazo. Em muitos casos, especialmente contra instituições públicas, costuma-se discutir a prescrição quinquenal, ou seja, o limite de cobrança das parcelas dos últimos 5 anos. Então, quanto mais tempo passa, maior o risco de perda de parcelas. Por isso, o médico que já terminou a residência deve reunir os documentos e analisar o caso o quanto antes. Imagine um médico que iniciou a residência médica em março de 2024 e terminou em fevereiro de 2026. Nesse caso, a residência começou antes do decreto de 2025, mas terminou depois da publicação do decreto. Então a análise pode ser dividida em 2 períodos. Para o período anterior ao decreto de 2025, existe fundamento para pedir o auxílio moradia com base em 30% da bolsa bruta, conforme o entendimento que vinha sendo aplicado pela Justiça antes da regulamentação. Já para o período posterior ao decreto, a regra regulamentar passou a prever o auxílio moradia no percentual de 10% da bolsa, caso a instituição não disponibilize moradia adequada. Então, nesse exemplo, o pedido poderia ser estruturado da seguinte forma: de março de 2024 até a entrada em vigor do decreto de 2025, pedido de 30% da bolsa bruta. E depois da entrada em vigor do decreto de 2025 até fevereiro de 2026, pedido de 10% da bolsa. Esse exemplo mostra por que a data da residência é tão importante. Então, se você fez residência médica e não recebeu moradia, ou se está cursando residência agora e a instituição não oferece nenhuma estrutura adequada, procure orientação jurídica para analisar o seu caso. Aqui no canal, nós vamos trazer outros vídeos sobre direito dos médicos residentes, auxílio moradia, abatimento do FIES, sindicância no CRM, erro médico e defesa profissional. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e envie para um colega médico residente que precisa saber disso.